Uma palavra para a tua vida, tá? Para a tua meditação. E ontem eu preguei aqui sobre Juízes, capítulo de número 9. A Bíblia vai dizer o seguinte, sobre uma parábola que é conhecida como a parábola de Jotão. O contexto, para mim contextualizar a história, nós vamos lembrar de Gideão. E Gideão tinha 70 filhos. Dentre esses filhos, havia um que chamava Abimeleque e o outro que chamava Jotão. E nós vamos lembrar da história que Abimeleque, muito ambicioso, ele fez um conluio e perguntou aos moradores de Siquém: olha, vocês querem que 70 homens governem sobre vocês ou apenas um? E eles disseram: não, apenas um. Então, quando eles escolheram apenas um homem para reinar sobre Siquém, a Bíblia vai dizer que Abimeleque, ele contratou capangas e matou todos os seus irmãos. Então imagina você, irmãos, que Abimeleque se torna um assassino, mata 68 irmãos, filhos de Gideão, e a Bíblia vai dizer que o único filho que conseguiu escapar foi Jotão. E por que Jotão escapa? Porque era o filho mais novo e ele se escondeu no tempo da matança. E a Bíblia vai dizer então que quando foram colocar o reinado na mão de Abimeleque, então Jotão resolveu subir ao Monte Gerizim, e lá em cima do Monte Gerizim ele propôs uma parábola. E nessa parábola ele disse o seguinte: olha, 3 convites foram feitos para que cada espécie de árvore pudesse reinar. O primeiro convite, ela foi feita para a oliveira. As árvores se reuniram e disseram: olha, a oliveira reina sobre nós. E a oliveira disse: não, não posso. Eu sou uma árvore muito frondosa, as minhas ramagens são grandes, eu tenho muita gordura e não poderia abandonar a gordura para reinar sobre vós. Então fizeram o convite para a segunda espécie de árvore, que era a figueira. E a figueira também rejeitou e disse: ó, não dá para me reinar não. Como é que eu vou reinar? Eu não posso abandonar a minha doçura, eu não posso abandonar os meus frutos. E depois foi feita um terceiro convite, que era para a videira, e o próprio Cristo foi considerado como a videira verdadeira, e a videira também rejeitou o convite. A videira disse: não, não dá para me reinar, porque o meu vinho, o fruto da vide, é agradável a Deus e é agradável aos homens. Então como é que eu poderia reinar sobre vocês? Para mim reinar, eu teria que deixar a minha doçura, o meu vinho e todos os meus frutos. Eu aprendo uma lição com a parábola de Jotão, irmãos. Eu aprendo que quando os bons se omitem, os maus acabam reinando. Porque o quarto convite foi feito para o espinheiro. E o espinheiro já começa fazendo promessas erradas. Olha, disseram para o espinheiro: reina sobre nós. E o espinheiro disse: sim, reinarei. E eu darei conforto e sombra para todos vocês que estiverem debaixo de mim. Porém, se vocês saírem debaixo do meu reinado, eu exterminarei todos vocês com fogo. Entenda que o espinheiro vai reinar sobre todas as árvores. Primeira lição que nós temos que ter em mente é que quando os bons se omitem, os maus acabam aparecendo. Então não permita que os espinheiros venham reinar sobre a sua vida, porque eu entendo que a oliveira era uma árvore prolífera, era uma árvore muito boa, porém rejeitou o convite porque não quis abrir mão da sua gordura, das suas ramagens. A figueira era uma árvore muito boa, muito frutífera, uma árvore de muitas qualidades, mas não estava disposta a abrir mão da sua doçura e do seu fruto. A figueira rejeitou então, depois a videira, e a videira disse: não, eu estou na zona de conforto, o meu fruto alegra a Deus e alegra também os homens, e também acabou rejeitando. E eu entendo que o espinheiro, ele já aceitou de bate-pronto e disse: eu vou dar sombra para todos aqueles que estiverem debaixo do meu reinado. Mas é mentira, porque espinheiro são árvores rasteiras, não podem produzir nenhum tipo de sombra, muito menos conforto. E hoje, irmão, nós estamos vivendo um tempo em que os bons estão se omitindo. Martin Luther King disse o seguinte: o que nos incomoda não é o grito dos maus, mas é a omissão dos bons. Entenda que as boas árvores acabaram se omitindo, e aí então o espinheiro acaba
governando. E de vez em quando eu me faço uma pergunta: por que tem tantas pessoas desqualificadas reinando sobre nós? Porque os bons acabam se omitindo. Quantos de nós nos omitimos na política, no dinheiro, nos omitimos na educação dos nossos filhos, no governo, porque aqui está falando de governo. Reinar nos remete a um governo. Então está dizendo, olha, governa sobre nós, mas eles rejeitaram. Por que rejeitam? Porque não quer abrir mão da gordura, não quer abrir mão da doçura da vida, não quer abrir mão daquilo que supostamente alegra a Deus e aos homens. E o que eu entendo com isso? Que há momentos que nós temos que abrir mão da nossa zona de conforto, nós temos que governar, nós temos que aceitar, porque o espinheiro está sempre pronto para reinar. O que me chama a atenção nisso, irmãos, é aquela passagem, lembra do telhado do paralítico que desceu pelo telhado? O telhado tem hora, irmãos, que vai ser quebrado, mas se o telhado tiver quebrado, o paralítico está inteiro. Agora, telhado inteiro significa que o paralítico está quebrado. Guarda essa frase no teu coração: se o telhado tiver quebrado, o paralítico está de pé. Agora, se o telhado tiver inteiro, o paralítico continua quebrado. E o que você tem que entender é que de vez em quando nós temos que abrir mão da nossa gordura, temos que abrir mão da nossa zona de conforto, temos que abrir mão da nossa doçura, dos nossos frutos. E por que temos que abrir mão? Porque se nós se omitirmos, automaticamente o espinheiro vai governar. E tem muito espinheiro, meus irmãos, que está governando sobre nós. Tem muito espinheiro que está governando sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, sobre as nossas famílias. Porque na omissão das árvores boas e qualificadas é que o espinheiro foi reinar e se tornou rei de todos eles. Essa parábola de Jotão, pronunciada no Monte Gerizim, pelo próprio Jotão, ele está nos ensinando o seguinte: vocês vão deixar um assassino reinar sobre vós, que era Abimeleque, o seu próprio irmão, que matou 70 homens por causa do poder? Então, fica aqui uma palavra para o teu coração: cuidado com a omissão. Se você se omitir com seus filhos, o traficante não se omite, o espinheiro não se omite. Se você se omitir com as suas filhas, a prostituta, a lésbica, os transformistas, eles não se omitem, os espinheiros reinam. Então, quando que os maus acabam estando em evidência? Quando os bons se omitem. Não sejam omissos. Lembra sempre da parábola de Jotão. A oliveira não quis abrir mão da gordura, a figueira não quis abrir mão da sua doçura, e depois, por sua vez, a videira não quis abrir mão do seu bom fruto e das suas ramagens. Lembra-se, a nossa vida tem que ser uma vida de renúncia. Para que Deus te dê alguma coisa, você vai ter que abrir mão de outras. Para que o paralítico esteja de pé, nós vamos ter que quebrar o nosso telhado. E muita gente não quer quebrar o telhado para que o paralítico esteja de pé. Que Deus possa abençoar todos vocês. Guarda essas palavras dentro do teu coração, dentro da sua vida, tá bom? Depois, se você puder compartilha essa live aí. Quero agradecer aqui todos os meus amigos, aos nossos irmãos, tá? E pedir mais uma vez perdão por a gente não ter hoje a nossa live do programa Semeador. Infelizmente, eu estou com um problema com o Facebook, mas ainda hoje nós vamos estar sanando este problema, tá bom? Se lembra a parábola de Jotão: quando as boas árvores não querem governar, o espinheiro acaba governando. Aqui dentro de nós tem muito espinheiro, e nós temos que deixar os bons frutos governar a nossa mente, o nosso coração e as nossas atitudes. Não deixa o espinheiro, não deixa a sua carne, não deixa as suas vontades, não deixa a ira governar sobre a tua vida. Porque quando os bons se omitem, os maus acabam sempre governando. Guarda essa palavra dentro do teu coração. Mandar um abração aqui para o Alisson Santos. Pensa num cantor tão abençoado e é meu amigão. Obrigado pelo carinho aí, pela moral, viu, Alisson? Agradecer aqui a Edneia, a Dulce, a Geice está aqui com a gente. O Neto Ribeiro estava no culto ontem. A Priscila Fucile, que é minha amigona também de
muitos e muitos anos. Agradecer a todos vocês, tá bom? Amanhã nós temos a Quinta com Deus, vem para cá a partir das 19 horas e às 11 horas nós voltamos com o programa O Semeador, tá bom? Lembre-se, abra mão da gordura, abra mão da doçura, abra mão dos bons frutos, para que você governe e para que você reine. Se o telhado estiver inteiro, o paralítico está quebrado, mas se o telhado estiver quebrado, o paralítico certamente estará inteiro e estará de pé. Que vá embora os telhados, mas que Deus levante o paralítico. Que vá embora os anéis, mas que as mãos continuem nos seus devidos lugares. Porque o que me incomoda não é o grito dos maus, mas é a omissão daqueles que são bons, tá bom? Se omita não tenha medo de perder, porque com Deus, quem perde ganha. Deus abençoe vocês, até a próxima, se assim Deus permitir, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço, orem pelo pastor Daniel e pela Assembleia de Deus Semear. Aqui é o seu lugar, estamos juntos sempre.